influência das ações humanas nas mudanças climáticas foi finalmente demonstrada e quantificada. A nossa era, recentemente denominada Antropoceno, é a era do domínio humano no planeta e também de extinções em massa, aquecimento global e crise climática. Como a igreja deve compreender essa crise? Para os cristãos, Deus criou um mundo bom e ordenado, mas a alienação de Deus levou a raça humana a perder sua ligação com a natureza. A humanidade acionou o botão de autodestruição, arrasando o planeta que a sustenta. Assim, a crise ambiental é ecológica, econômica e social, mas também é moral e espiritual. Como a igreja deve responder a isso? Não basta observar o fenômeno com curiosidade apocalíptica, como se assistisse a um filme de catástrofe. Jesus disse: "Vós sois o sal da terra." A igreja não deve se tornar insípida diante da crise atual. Devemos unir a nossa pregação da palavra de Deus com a prática de boas obras, e o cuidado da criação de Deus é uma obra urgente. Salmo 19, da nossa meditação nessa hora, nós muitas vezes achamos que a nossa fé é desvinculada também do cuidado que nós devemos ter com o meio ambiente. Nós crescemos ouvindo falar da Mãe Terra, mas eu queria trabalhar com vocês a partir desse conceito de ecoteologia, uma nova visão. Nós somos chamados, como a gente viu semana passada, para sermos jardineiros, para sermos cuidadores. E nós fomos criados, assim como essa criação, pelas mãos do mesmo Deus. E se for ver ecologicamente, teologicamente falando, o que nós chamamos de ecoteologia é olhar para a criação com os olhos teológicos. É refletir, é elaborar, é utilizar a razão para iluminar a nossa fé e olhar para todas essas questões. E aí nós podemos dizer que, na verdade, nós somos irmãos da natureza e não filhos. Porque pela fé nós somos filhos de Deus. Então, na verdade, teologicamente falando, nós somos, então, irmãos, cuidadores da natureza, né? E o testemunho bíblico mostra pra gente que a teia da vida, que é a biodiversidade, não importa apenas para o nosso bem-estar humano, mas para tudo o que a gente vive. E aí aqui eu estou falando de ecossistema estável, de serviço para que água limpa, alimento, oxigênio, roupa, controle climático, para que cada detalhe da nossa vida seja visto como além de um recurso, mas como uma dádiva de Deus. E a partir disso, então, para Deus importa como nós tratamos todas essas coisas, como nós vivenciamos a nossa fé. E aí o Salmo 19 vem mostrar para a gente um testemunho maravilhoso do que Deus tem para nós. Então, a palavra diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai ao seu percurso e nada foge do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso,
Por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Não, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Palavras do Senhor. As estrelas são testemunho da imensidão da ordem criada. E o Deus que as fez, é grandioso bastante para saber e se importar também com a minha e a sua tristeza, e a minha e a sua frustração. Certamente vai haver um momento em que tudo fará sentido. Eu creio, Um dia nós viveremos num lindo país, porque nós cremos que há alguém cuidando de cada um de nós, de cada detalhe da nossa família. Mas, às vezes, outras preocupações também abafam a mensagem das estrelas, vamos dizer assim. E se Deus não for grande o bastante para ouvir a nossa oração por paciência? E se Deus não for grande o bastante para ouvir a nossa oração por conforto em meio a todo o sofrimento real? O que está acontecendo nesse mundo? Na minha vida, na sua vida. Ele vê. Será que ele vê cada pessoa sofrendo sozinha? Será que Deus faz isso? Ele pode realmente estar sustentando todas as estrelas e também ouvindo as minhas orações e as suas orações? Quão grande é esse Deus? Às vezes, é simplesmente tudo bem o universo ser tão grande. Deus sabe disso. Tá bom, Gisele, isso eu já sei. Ele provavelmente ri quando eu me preocupo com isso. Mas eu me questiono. E talvez você às vezes se questione. Essa última pergunta é mais comum do que a gente gostaria de admitir. Será que realmente Deus olha para cada um de nós e nos ouve? E aí, eu me questiono se essa resposta realmente se tornará a resposta para todas as perguntas que nós fizemos aqui. E aí eu gostaria de pensar com você. Gênesis 1 nos diz que Deus fez o universo e o que deve significar então que Deus é maior que o universo, certo? O universo é um lugar grande. Será? Vamos olhar então. A equipe espacial do Hubble, você já deve ter ouvido, Telescópio Hubble. Com certeza, em algumas notícias. Mandou foto disso, mandou foto daquilo. Esses dias estava lá mostrando que eles ouviram barulho, no universo. A gente sempre cresceu dizendo que o som não se propaga no vácuo. Eu que sou fã de Star Wars, estou amando, porque é sinal que tudo aquilo que a gente assiste no cinema pode acontecer. Tem barulho no espaço. As sondas lá filmaram e gravaram, então existe barulho. E aí, tem uma equipe então do telescópio Hubble que olhou para uma parte do céu lá escura assim, e eles pensaram que lá não tinha nada. Aí o que eles fizeram? Eles miraram o telescópio nessa direção, que parecia ser um grande buraco negro, onde não existia nada. E aí eles olharam demoradamente através daquela escuridão. E sabe o que eles descobriram? Que aquela escuridão não era tão escura quanto eles pensavam. Que era cheia de pontos brilhantes. E quando eles olhavam mais perto ainda, eles descobriram que aquilo lá não era estrela. Eram galáxias. E aí eles descobriram que para onde quer que eles apontassem no telescópio, existiam galáxias. Então, os astrônomos estimam que existe 100 bilhões de galáxias. E cada uma delas contendo 100 bilhões de estrelas. Você consegue contar? Eu não.
Eu sou ruim de matemática, desde sempre. Mas os irmãos engenheiros, imagino que seja muito grande, né? 100 bilhões. 100 bilhões. É um número muito grande. E de fato, os cálculos mais recentes sugerem que pode haver 2 trilhões de galáxias no universo. Por que tem tantas? Deus não poderia ter se contentado apenas com o Sol, o nosso sistema solar, né? Só que a Via Láctea, então, para existir, nos dá um céu tão lindo à noite, né? Gênesis 1 descreve um Deus assim extremamente criativo, que se deleita em abundância. Gênesis 1, 20 e 24 diz assim: então Deus disse, enchei-se as águas de seres vivos e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. Que a terra se encha de animais e que cada um produza mais de sua própria espécie. Que haja animais domesticados e pequenos animais rastejantes e animais selvagens. Deus poderia ter se limitado a um pequeno número de animais para fazer companhia para nós, seres humanos que Ele criou. Mas em vez disso, Ele criou uma diversidade de cerca de 8,7 milhões de espécies. Um Deus que se deleita com uma enorme variedade no espaço e na terra. Realmente é consistente com a imagem de um Deus soberano e criador e poderoso, do qual Gênesis mostra para nós. E Deus quis que nós estivéssemos aqui. Isso é maravilhoso. Ele fez, e segundo algumas teorias, Ele está fazendo o universo ainda. E que esse universo é grande. Depois, se você quiser estudar um pouquinho mais, você pode pesquisar. Ele chama cada estrela, segundo a Bíblia nos diz, pelo nome. Ele conhece cada estrela, segundo Isaías 40, 25 a 26. Cada 100 bilhões vezes 100 bilhões. Deus conhece. Cada um. Pelo nome. O nosso Deus Trino, em perfeita, então, comunidade, Ele se deleitou em criar o universo de forma maravilhosa. E eu aposto que a Trindade tem assim se deleitado também todo esse tempo com a criação, com tudo que eles fizeram. E isso pode significar que eu e você, que a Terra, nós não somos o centro do universo. E talvez essa humildade seja boa para nós. E deva ser. Por quê? Porque isso significa que Deus conhece e se importa com cada um de nós. Se Ele conhece, olha só, 100 bilhões vezes 100 bilhões de nome de estrelas, então Ele conhece os 7 bilhões de nomes de seres humanos. Ele sabia, e Ele sabe o nome de todos os seres humanos que já vieram a existir, e ainda sabe o dia que morreram. E na verdade, se a gente estimar que cada um de nós tem um pensamento a cada 2 segundos, nós temos 30 mil pensamentos por dia. Agora vamos bugar nossa cabeça. Então, houve menos pensamentos já pensados e orações já realizadas do que número de estrelas no universo. Então, se Deus conhece cada estrela pelo nome, então se Deus conhece todos os pensamentos de qualquer ser humano que já viveu e vive, isso inclui que todas as nossas orações, cada Deus me ajude, feito no desespero, é ouvido por Deus. Na verdade, é estimado que há mais estrelas do que animais e insetos na face da Terra. E aí, eu convido você a lembrar das palavras de Jesus, em Mateus 6, 25 a 26. Não vos preocupeis com a sua vida,
com que rereis de comer ou beber, ou com o vosso corpo, ou com que vestires? Não é a vida mais do que comida e o corpo mais do que roupas? Olhem para as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, e ainda assim seu Pai Celestial as alimenta. Vocês não são muito mais valiosos do que elas? Se Deus conhece todas as estrelas do universo, Ele pode conhecer todas as aves da terra e Ele as veste. Se Ele é grande o suficiente, para elas, Ele é grande o suficiente para ouvir as nossas orações e saber do que a gente precisa de verdade. Ele conhece cada um de nós pelo nome. Ele se importa. Ele vê aquele que sofre sozinho. Ele vê aquele que o questiona. E a Bíblia revela um Deus que não é indiferente, mas que vem até nós. Um Deus expansivo, então, mas com uma profunda atenção nos detalhes. As revelações sobre Deus que são feitas, então, na sua obra, na obra criada, na natureza, elas não estão em conflitos com aquelas que são feitas na Bíblia, na sua palavra, como alguns pensam. A gente pode sentir a presença de Deus quando a gente olha a obra da criação e se maravilhar, sim. E essa contemplação, então, da criação vai levar a gente muito além da ecologia. Vai nos levar, e aqui vamos às palavras, a doxologia. Oi? Sim, a gratidão e a adoração. E saber que existe um Criador que pensa em todas as coisas, que pensa em cada detalhe. E a gente vai entender que essas obras nos evidenciam verdades que de modo algum contrariam a verdade expressa na revelação verbal de Deus. Elas nos mostram o cuidado amoroso de Deus, porque Deus ama a sua criação e nos convida a amá-la e a cuidar dela. E justamente por amá-las, preparou a sua redenção na pessoa de Jesus Cristo. A palavra do Senhor desperta em nós e deve despertar desejos santos. Alegria, pureza, santidade, doçura sem igual. O salmista fala aqui que a palavra de Deus é como mel, destilar dos favos. E Jesus emprega essa metáfora gastronômica para falar da nossa vida de fé. Ele diz que Ele mesmo é o pão da vida. E quem beber da água que Ele der, jamais terá sede. Criação, queda, redenção e consumação. A gente espera expectativa, Então, quando a gente pensa num pensamento teológico a respeito da criação, vamos dizer então que uma ecoteologia correta deve nos levar a reconhecer que o mundo que existe para a glória de Deus. A criação é o livro das revelações divinas. Um dia discursa outro dia sobre quem Deus é. E o livro da revelação que Deus nos dá nos mostra que nós, seres humanos, fomos criados à sua imagem e semelhança e que o pecado nos distanciou dele, mas que em Cristo Jesus nós somos agora refeitos, amigos e amigas de Deus, e assim nós somos chamados a sermos representantes, sermos mordomos, como nós já falamos aqui, sermos cuidadores, jardineiros e oficiantes. Isso aqui é interessante, talvez isso você nunca tenha ouvido. Oficiantes desse culto cósmico, que louva e engrandece não a criação, mas o Deus que a criou e que conhece cada uma, cada estrela pelo nome. Então, contemplar é mais do que compreender de forma racional o poder de Deus e a ordem das coisas
criadas, é discernir, é experimentar a glória de Deus brilhando através das coisas. Afinal, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Paulo também diz a respeito desses atributos de Deus lá em Romanos 1:20, que são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas. Assim sendo, nossa vida cristã não é apenas uma vida sob a cruz, é também uma vida como criatura na criação de Deus. E aí nós precisamos pensar como a nossa fé tem sido refletida no cuidado com a criação. Nós temos falado sobre a estação da criação e esse é o tempo apropriado para a gente pensar: que Deus é esse que nós servimos? É um Deus poderoso, um Deus criador, mas é um Deus amoroso e um Deus cuidadoso, que olha para a sua vida, que olha para as suas necessidades e que conhece cada uma delas e que é acessível. E por isso nós louvamos e bendizemos a Ele em nome de Jesus. Amém?